aleluia, no santuário, aleluia, com o coração, aleluia, nas danças e canções, aleluia, com cordas e tambores, com toda a vida e todos os sons, tudo que respira diz. A cura para o seu overthink é Shalom. Baruch Hashem a todos. Haz Lahá. Overthink é um termo em inglês utilizado para o ato de pensar demais. Existe um erro silencioso que muitas pessoas cometem todos os dias. E o problema é que ele não destrói a vida de uma vez. Ele destrói aos poucos. Primeiro, ele rouba sua paz. Depois, rouba seu foco. Depois, rouba sua alegria. E quando você percebe, sua mente está cansada o tempo todo. Você acorda já preocupado, passa o dia pensando em problemas e vai dormir com a cabeça cheia. Talvez você esteja vivendo exatamente assim, pensando demais, tentando controlar tudo, tentando resolver tudo ao mesmo tempo. E no final do dia, sente que sua mente nunca descansa. E antes da gente continuar, eu já quero dizer para você que gosta desse tipo de conteúdo sobre fé, sabedoria e direção, para se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu like para fortalecer e compartilhar esse conteúdo, porque hoje Adonai tem uma mensagem muito forte e muito importante para a sua vida. Ele quer falar com você através desse vídeo de hoje. E eu preciso que você fique até o final para ouvir essa mensagem. E já comece escrevendo aqui nos comentários a primeira declaração profética desse vídeo. Escreva assim: Adonai, me dá a sua paz. Para a gente começar já entrando nessa atmosfera de shalom, de paz, para que você possa receber a paz vinda diretamente do trono de Adonai. Hoje, nós vamos falar sobre algo que pode mudar completamente a forma como você lida com os seus pensamentos. Existe uma razão pela qual muitas pessoas vivem cansadas emocionalmente. E essa razão não está apenas nos problemas da vida, está na forma como elas lidam com esses problemas. Elas tentam carregar tudo sozinhas. Preocupações, responsabilidades, decisões, medos, e aos poucos a mente vai ficando sobrecarregada. Mas a Escritura Sagrada alertava sobre isso há muito tempo. Existe uma história muito conhecida no Evangelho de Lucas que mostra exatamente esse tipo de situação. A história de Marta e Maria. O Messias estava na casa delas. Maria sentou-se aos pés do Messias para ouvir seus ensinamentos. Mas Marta estava ocupada demais. Ela corria de um lado para o outro, cuidando da casa, tentando resolver tudo, tentando organizar tudo, até que chega um momento em que Marta fica irritada e olha para o Messias e diz: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado servir sozinha? Mas a resposta do Messias revela algo muito profundo. Em Lucas, capítulo 10, versículo 41, o Messias diz: Marta, Marta, você anda inquieta e preocupada com muitas coisas. Perceba isso. O problema de Marta não era o trabalho, era a inquietação, era a mente agitada, era a preocupação excessiva. E isso acontece com as pessoas muito hoje. Elas vivem ocupadas o tempo todo, mas raramente estão em paz. Sempre preocupadas com o futuro, sempre tentando prever problemas, sempre tentando controlar situações. Mas quanto mais tentam controlar tudo, mais a mente fica cansada. E existe algo muito importante que nós precisamos entender. Nem tudo que ocupa a sua mente merece ocupar a sua paz. Muitas vezes, aquilo que mais rouba a nossa tranquilidade não são os problemas reais, são os pensamentos repetitivos sobre coisas que ainda nem aconteceram. Preocupações imaginárias,
medos antecipados. E quando alguém vive assim, a vida inteira se torna pesada. É por isso que muitas pessoas vivem presas ao medo e à ansiedade. Mas existe um caminho diferente. Existe uma forma de desenvolver uma mente mais tranquila, mais firme, mais confiante. Inclusive, exatamente pensando nisso, é que nós criamos o canal Sabedoria Judaica Shefa Baruch, exatamente para que você pudesse obter, através do nosso conteúdo, um grande suporte para melhorar a performance da sua vida. Porque aqui, nesse canal, eu sempre estarei falando como fortalecer a sua mente, reorganizar os seus pensamentos, para você aprender a confiar mais em Adonai, mesmo em momentos de pressão. Porque muitas vezes, meus irmãos, aquilo que está faltando na vida de alguém não é solução para todos os problemas. É paz interior para enfrentar os problemas. Mas existe um erro ainda mais profundo que faz muitas pessoas perderem essa paz todos os dias. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar agora. Porque muitas vezes o que está roubando sua paz não é o que está acontecendo ao seu redor, é o que está acontecendo dentro da sua mente. Entenda, existe um erro muito comum que faz muitas pessoas perderem a paz sem perceber. Elas vivem presas ao excesso de preocupação, pensam demais, imaginam cenários negativos, tentam prever problemas que ainda nem aconteceram. Enquanto mais pensam, mais a mente se cansa. Talvez você já tenha vivido isso. Sabe, quando chega a noite, você deita na cama, mas a cabeça não para. Você começa a pensar em contas, problemas de trabalho, situações familiares, em coisas que deram errado e, de repente, sua mente começa a criar um monte de cenários. E se isso acontecer? E se aquilo der errado? E se eu não conseguir resolver? E quanto mais esses pensamentos se repetem, mais a paz vai embora. Mas existe algo muito importante que o Messias ensinou sobre isso. Em Matityahu, capítulo 6, versículo 34, ele diz: não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Isso não significa viver de forma irresponsável. Significa entender que existe uma diferença entre responsabilidade e preocupação excessiva. Responsabilidade resolve, preocupação paralisa, responsabilidade age, preocupação desgasta. E muitas pessoas vivem presas exatamente nesse ciclo. Elas pensam tanto nos problemas que perdem energia para resolvê-los. E existe uma história muito interessante na Escritura Sagrada que mostra como o medo pode dominar a mente de alguém. A história de Pedro andando sobre as águas. O Messias estava caminhando sobre o mar. Os discípulos ficaram assustados, mas Pedro disse algo ousado: Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro sobre as águas. O Messias disse: venha. E Pedro começou a andar sobre as águas. Agora pense nisso. Um homem andando sobre o mar. Algo impossível acontecendo diante de todos. Mas a Escritura Sagrada diz que, em determinado momento, Pedro olhou para o vento e ficou com medo. E quando o medo entrou, ele começou a afundar. Perceba o que aconteceu. Enquanto Pedro olhava para o Messias, ele caminhava. Mas quando começou a focar no problema, ele começou a afundar. Isso acontece muito com as pessoas hoje. Elas começam algo com muita fé, com coragem, com esperança, mas depois começam a olhar apenas para os problemas, para as dificuldades, para os obstáculos. E quanto mais focam nos problemas, mais a coragem diminui, mais a ansiedade cresce, mais a paz desaparece. E é exatamente por isso que tantas pessoas vivem com a mente cansada, porque estão constantemente olhando para aquilo que dá medo.
e esquecem de olhar para aquilo que dá direção. E quanto mais a mente se alimenta de preocupação, mais difícil se torna de manter a paz. Mas existe algo que pode mudar isso completamente. Quando alguém começa a desenvolver disciplina espiritual, a mente começa a se reorganizar. Pensamentos ficam mais claros, decisões ficam mais firmes e o medo começa a perder força. Aqui em nosso canal, você exatamente encontrará alívio e descanso para suas preocupações, assistindo reflexões semanais alinhadas às Escrituras Sagradas que ajudarão você a fortalecer a sua mente e alinhar os seus pensamentos com princípios bíblicos, porque muitas vezes o que precisamos não é apenas resolver os problemas externos, é reorganizar aquilo que está acontecendo dentro da nossa mente. E quando a mente começa a mudar, a forma de enxergar os problemas também muda. Mas existe algo ainda mais profundo que precisamos entender. Porque muitas vezes a paz não volta simplesmente quando os problemas desaparecem. Ela volta quando a mente aprende a confiar novamente. Existe algo muito importante que precisamos entender sobre paz. Ela não depende de uma vida sem problemas. Depende de uma mente alinhada com o Criador do Universo. Muitas pessoas acreditam que só terão paz quando tudo estiver resolvido. Só que isso é um engano. Quando as contas estiverem pagas, acham que vão ter paz. Quando os problemas desaparecerem, vão ter paz. Quando a vida estiver perfeita, vão ter paz. Mas a Escritura Sagrada mostra algo completamente diferente. A verdadeira paz não nasce na ausência de dificuldades. Ela nasce na confiança. Em João, capítulo 16, versículo 33, o Messias disse: "No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo." Perceba isso. O Messias nunca prometeu uma vida sem desafios, mas prometeu algo muito maior: força para atravessar os desafios sem perder a paz. E quando alguém aprende isso, algo muda. A mente desacelera, a ansiedade perde força, os pensamentos começam a se reorganizar. Porque a pessoa entende que não precisa carregar o peso do mundo sozinha. Adonai está no controle. Talvez hoje você esteja vivendo exatamente um momento de muita preocupação, pensando em problemas, pensando no futuro, pensando em situações que parecem difíceis. Mas existe algo que pode transformar completamente esse momento na sua vida. Fortalecer sua mente, fortalecer sua fé, fortalecer sua coragem. E foi exatamente por esse propósito que o canal Sabedoria Judaica Shefa Baruch foi criado, exatamente para trazer uma luz para a sua vida. Para você que precisa recuperar sua paz, fortalecer sua mente, dar um novo rumo para a sua vida. O nosso propósito é trazer muita luz e muita paz para a sua vida. Eu quero aproveitar a oportunidade, antes de encerrar as minhas palavras, e pedir algo a você. Vem aqui abaixo do vídeo e deixe o seu like, o seu joinha, o seu bacana. Fortalece o canal, porque eu vou ficar muito feliz com isso. Compartilhe esse vídeo com 9 pessoas, em 9 grupos de WhatsApp que você participe, para ajudar a gente a alcançar mais pessoas. E o que mais? Se inscreva em nosso canal. Tudo bem? Se você quer continuar recebendo os meus vídeos aqui no YouTube. Lembrando que o próximo vídeo será postado aqui no nosso canal assim que este vídeo receber pelo menos 30 likes e 9 comentários. E você será o meu ajudante a propagar as boas novas do judaísmo. Kadosh, 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 Adonai Tsevaot. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Ehad. Shefa Baruch. Shalom e até o nosso próximo encontro. O tempo. Se você busca clareza, orientação pessoal e conhecimento profundo, esse canal
é para você. Sinta-se em casa, acompanhe os conteúdos e permita que essa sabedoria antiga ilumine o seu caminho. Eu sou Afrânio Carioca, Shefa Baruch. Escreve teu povo no livro da vida, escreve-nos no livro das bênçãos, escreve-nos no livro da prosperidade. Tem piedade em Yom Kippur. Na Torá registrado, Yeshua veio confirmar aliança gravada na história. Só quero ouvir o som do shofar. Escreve-nos no livro da prosperidade. Tem piedade em Yom